começou bem cedo a ser independente e independente continua a ser sempre ao longo da vida. Ana Machado é uma mulher de armas e é hoje nossa convidada. Eu peço já um aplauso para a Ana. Olá, Ana, muito boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. Oh, Ana, temos aqui uma mulher com uma história que a maior parte das mulheres compreenderão e muitas até se vão identificar consigo, que foi começar a trabalhar numa época muito jovenzinha, onde se ia servir assim que se chegava à idade. Foi o seu caso. Foi o meu caso, porque antes do 25 de Abril, realmente, a liberdade tem alguns inconvenientes, mas tem muitos inconvenientes. Houve o desenvolvimento do país, porque eu nasci em 1953 e todos recordamos que alguns direitos que a mulher teve foi na década de 60. Ora, na década de 60 andava eu na escola. Quando eu nasci, não havia televisão. Não, E como não havia televisão, o que é que acontece? Eu nasci em Guimarães, numa cidade, mas fui muito bebé para viver para Felgueiras, para uma aldeia que se chama Pedreira, que pertence à Longra, quando aquilo está a ver essas ramificações. Quando o concelho é Felgueiras, depois ainda tem uma freguesia e depois ainda tem um lugarejo. Onde não havia a caminhoneta, que não era a caminhoneta, era a caminhoneta para a vila 2 vezes por semana, e havia o comboio, a não sei quantos. O comboio. Não era o comboio, era o comboio, não sei quantos também em Caíde. E por isso era os anos 60. Antes dos anos 60, se nos anos 60 já houve algumas mudanças, todos nós sabemos que não existia nem a televisão, nem a pílula, nem um conjunto de coisas havia muita que nos veio coisa. emancipar. Sem dúvida. Mas naquela altura, Ana, realmente era uma prática comum, ou seja, as famílias que tinham vários filhos, nomeadamente as meninas, chegavam-lhe a uma certa idade e iam servir, não é? E a Ana também passou por essa experiência. E, claro, eu fiz a 4ª classe aos 11 anos e, claro, fui logo servir para uma senhora enfermeira para o Porto. E depois do Porto também estive muito pouco tempo, porque fui imediato para Lisboa. Porque, curiosamente, de todos os meus irmãos, nós somos 9. Eu sou a única que fui para fora, porque eu também já tinha esse sonho de menina. Ou seja, a violência doméstica, por exemplo, nos anos 60 era uma prática, ela era institucionalizada entre marido e mulher. Não metas a colher, as mulheres não teriam nunca menos de 7, 8, 10 filhos, 12, 13, 14, eram por aí. E eu dizia, a mim, quando eu crescer, mas muito pequenina, a mim, eu só vou ter um filho, o que só veio a acontecer, só tive um filho, e nenhum homem me vai bater porque eu vou embora. Porquanto eu já tinha esse sentido de liberdade e dependência. Exatamente. Ou seja, por isso eu já me revoltava, pequenina, mas já me revoltava. Já era uma coisa muito sua. Já é. Oh, Ana, quando a Ana, depois desta experiência de ter trabalhado, enfim, a servir, a Ana mais tarde acaba por ter a oportunidade de começar a aprender a arte de cabeleireira, vamos dizer assim, que foi uma coisa que sei que lhe deu muito prazer e onde trabalhou muito bem. Muito bem. E dá-me tudo aquilo que eu faço, eu não sei estar na vida sem paixão. Aliás, eu costumo dizer que mesmo aquilo que faço, mesmo as asneiras, não mesmo as asneiras, só que a minha sorte é que alguém no céu me ama e penso que de vez em quando deita a mão, que senão eu partia tudo. Quer dizer, porque realmente, tanto no lado positivo como no negativo, eu sou muito intensa. E o que é que acontece? Quando eu fui servir depois, eu fui parar a um cabeleireiro, uma senhora, então era um misto de criada de servir, filha, trabalhava no cabeleireiro, ia buscar os galões, barria o cabeleireiro, lavava as cabeças. Porquê? Porque Lisboa, isto em Lisboa, nos anos 70, que já estávamos muito próximos dos anos 70, o Parque Meyer fervilhava de iniciativas e as pessoas, a Fátima é muito mais jovem que eu, tenho 63 anos, podia ser minha filha, mas o que acontece? O Parque Meyer fervilhava de pessoas. E as pessoas, assim, também já havia empresárias, principalmente na Rua do Ouro, na Rua da Prata, já é aquelas orivesarias, já eram entregues a mulheres. E elas todas à noite, era um ritual, saíam das suas lojas às 7 horas, elas iam aos cabeleireiros para às 8h30 irem a uma sessão no Parque Mer, já de cabelinho arranjado. Iam com o cabelo arranjado. E portanto eu era aqui aquela pessoa que ia buscar os galões. Claro, reparo para elas comerem qualquer coisa, porque algumas iam jantar ao Parque Meyer, outras nem tanto, iam mesmo aos espetáculos. Mas acabou por aprender a arte? Aprendi a arte, fiquei com o cabeleireiro, porque depois os meus patrões acabaram por ser a minha família. Eu fiquei com o cabeleireiro, mas olha, eu sou uma mulher que tenho sorte realmente, porque eu também sou obrigada a fazer as coisas. Como eu era a mais jovem,
Porque, para, antigamente também havia emprego para sempre. Quem ia para um cabeleireiro já lá estava há 20, havia lá pessoas há quase há 40 anos. E apareceu eu, uma miúda, e também a formação também se calhar também não era muita, e também ser muito jovem. E o que é que eu fiz? Queria ser patroa. Eu não tinha o sentido que tenho hoje como empresária. Hoje o meu pessoal é os meus colaboradores. Portanto, eles dependem realmente da minha empresa, mas a minha empresa depende deles. Nessa altura não, eu queria mesmo ter um comportamento de patroa. Queria mandar! Queria mandar, exato. Ora, as outras pessoas com mais formação... Esta miúda agora quer mandar. Ora, já viu. Eu já mais velha e ela agora a levantar cabelo por cima de mim. Ora, exatamente. E pessoas que me tinham ensinado. Pessoas muito mais bem preparadas. Tudo isso eu penso que não revela má formação, revela sim juventude e própria paixão da coisa, como se costuma dizer. E o que é que aconteceu? Aconteceu que elas... Antigamente os cabeleireiros, isto também é um bocadinho de história que é engraçado, também não haviam os contratos coletivos de trabalho, nem se ganhava ao mês. Os cabeleireiros ganhavam à semana e tinham folga à segunda, precisamente por causa, em Lisboa seria muito o Parque Mayer e todas as atividades, teatro, São Carlos, para nós trabalhávamos muito ao final de semana. E a segunda-feira que eram os dias da folga. E nós recebíamos à semana. Como não tínhamos contrato de trabalho, mudávamos e não tínhamos que dar satisfação. Não aparecíamos na segunda-feira, pronto, não ganhávamos. Estava despachada. Às vezes até levávamos as batas escondidas quando nos zangavam. Pois, e o que é que aconteceu? Foram-se quase todas embora. Ficou sozinha, Ana? Não fiquei bem sozinha. Mais ou menos. Mas quase tive que arranjar pessoal novo e então criei um outro ADN, que até ir para a Figueira da Foz, ele se manteve. A Ana Cabeleireiro manteve-se exatamente com aquele ADN que a Ana tinha criado. Exatamente. Agora, a Ana também fez a sua vida, enfim, conjugal bastante cedo. Tinha quantos anos, Ana? Olha, é assim, eu fui mãe aos 20 e tive uma relação que durou até o meu filho ter 9 anos, até de 1983, e tive um filho. Só que também era uma relação muito engraçada. Talvez por isso ela também durou tantos anos. É que eu era cabeleireira, trabalhava de dia, e ele trabalhava num casino, trabalhava de noite. Então... Raramente se viam, Ana. Víamos todos os dias de manhã. Aliás... Comíamos de manhã, lá está outra vez o Parque Mayer, havia o Gato Preto, havia aquele restaurante no Rossio, aquela cervejaria que ainda hoje está aberta, nós comíamos bifes, ou seja, eu tomava aquilo que é o jantar, era o meu pequeno almoço, porque era o jantar dele, digamos, nós tínhamos aquilo um bocado trocado. Mas e davam-se bem, nesta troca tão confusa de horários? Dávamos, é assim, eu não sei se nos dávamos bem ou mal, mas há uma coisa que demos um filho impecável. Claro que não há filhos feios, mas o meu é realmente interessante como homem, E acho que temos um filho, muito meu amigo, e é o meu melhor amigo. E demos o suficiente para fazer um filho, o suficiente para o criarem como os princípios, sempre em um colégio particular, pagos. E penso, olha, e depois é assim, homem de casino não é propriamente, olha, ali está ele, não é propriamente um homem muito fiel, não é? E por isso eu era muito jovem, era muito engraçada e tinha cenas de ciúmes e quando eu dava uma crise de ciúmes eu era mesmo diabólica. Eu amava as coisas, as barracas piores que se pode imaginar. Ele, como já trabalhava no casino, tinha alguma contenção e por Mas a Ana não, a Ana armava ali o que era necessário. Exatamente, defendia ao meu homem. Defendia aquilo que para si era seu. Mas Exato, Ana que não era de ninguém no fundo. A Ana também acabou por muito jovem viver a experiência de ficar viúva, não é? E depois fiquei sozinha com um filho. Muito jovem também. E fiquei muito jovem, fiquei com 29 anos, ainda não tinha. Estive muitos anos sozinha. Estive realmente muitos anos, porque depois dediquei-me exatamente de alma e coração. Ao trabalho e ao filho, porque depois ao trabalho e ao filho e não só. É que eu depois sentia sempre um déficit cultural. Ainda hoje o sinto. As pessoas dizem que eu não tenho déficit e que eu sou uma pessoa culta, mas eu não sinto isso. A todo momento tenho a tal máxima. Quanto mais sei, menos sei. Cada vez me tornam mais dúvidas. Isso é tão bom, Ana. Isso dá vontade de a pessoa continuar nesta aprendizagem contínua, não é? Exato. E o que é que eu fiz? Eu fui estudar. E fui tirar o curso complementar de solicitação. Ora, tive que começar pela telescola, que era na época, depois fui para aquilo que chamavam o ciclo, depois fui para... Fazia-se logo 3 anos num, que era o terceiro, quarto e quinto, e depois o sexto e sétimo. E eu fui estudar e levava o meu filho para a escola, porque já não existe, por isso posso dizer, foi no Externato Marquês de Pombal, que já não existe. Ali na Almeida, tinha umas aulas na Marquês de Pombal, na Marachoás e outras na Almirante Reis. O que tinha às vezes entre o intervalo das aulas ir a correr com uma criança. Os meus professores eram engraçados, todo mundo me ajudou. O meu filho dormia lá ao lado, porque eu ia buscar ao colégio, dormia.
de tal forma que houve uma altura que se estava a dar cesárea verde, ele tinha visto o Corsário Negro, acordou e disse, o Corsário Negro, eu já estou a ler. Quando que confundi. E realmente também penso que passei um bocadinho condescendente, porque acho que os professores me ajudavam nas provas, ajudavam-me em tudo. Quando eu tinha dúvidas havia... Porque as pessoas são muito humanas. As pessoas, ao contrário... E percebiam que a Ana estava sozinha com um filho, era uma mulher a desdobrar-se entre mil e um papéis. Também às vezes isso faz com que tive explicações gratuitas de matemática. Eu tinha sempre... E chegava um bocadinho meia hora antes o professor e a professora tinha o cuidado de vir para me ajudar em inglês, etc. Eu acho que Quantos anos é que a Ana esteve sozinha? Ou seja, sem, no fundo, outro companheiro? Portanto, eu estive quase 10 anos. Quase 10 anos. Não. Eu estive dos 9 até aos 16. Quando... O seu filho? Sim, meu filho. O meu filho depois já tinha 16 anos, quando foi para a Figueira da Foz. Mas pelo meio não viam uns namoricos? Não. É assim, é uma coisa gira. Desculpa a pergunta. Não houve. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque é assim, que depois vai ver mais adiante que nós vamos conversar sobre realmente o que é... como é que eu vejo essa questão dos namoricos e da sexualidade, ter uma outra sim, nós podemos conversar sobre isso. Mas é assim, não, porque repare, acha que eu tinha tempo? Eu nem pensei, porque depois, ao final de semana, eu tinha que cozinhar para a semana inteira. Então, cozinhar, fazer os trabalhos que tinha atrasados das aulas e por aí adiante, porque não tinha muito tempo. Fazer tudo, limpar a casa. Portanto, eu também não tinha tempo. O pouco tempo que tinha era colocar, por exemplo, o meu filho no cinema, que era no Império, por exemplo, a ver um filme infantil, ir a correr às compras. Fazia as compras ali, depois chegávamos a casa, fazíamos o jantar. No outro dia, o tempo passa muito depressa. O tempo é um valor... É verdade. Mas o certo é que uns anos depois, tinha então já o seu filho 16 anos, já era, enfim, um homenzinho, a Ana acaba por se cruzar com outra pessoa que lhe faz sentido na vida. Exatamente, não é? E fez mesmo sentido, porque foi um projeto e o que é que acontece? Eu conheci então uma pessoa ligada também ao setor dos cabelos. Dos cabelos, foi na fila. Ele vendia produtos ligados aos cabelos e à estética e pronto, começámos, não havia telemóveis, não havia mensagens, começámos a telefonar a horas marcadas, porque os telefones ainda não havia telemóveis, não é? E depois, realmente, ele era divorciado, resolvemos fazer um projeto. E se me perguntar assim, estavam apaixonados? Não sei se estaríamos apaixonados. Agora, uma coisa que nós tínhamos era um projeto. Reconhecíamos um ao outro valor para fazer um projeto em comum. O amor era as demonstrações de amor e carinho, elas surgiam próprios da própria sedução, que acontece quando as pessoas se conhecem, isso até acontece na amizade também. Mas acabaram por não estar assim tanto tempo juntos. O que é que acontece? O problema, e eu penso que isso foi mais meu que dele, é que enquanto que ele vinha de uma relação, de um divórcio recente. Estava muito habituado a estar com outra pessoa. Exato. Eu estava muito habituada a estar sozinha. E eu senti que fui eu, analisando depois, que fui eu que não tive a disponibilidade para partilhar e para ceder. Ou seja, porque é uma coisa que é um aviso que eu faço aqui desde já, para as pessoas que vivem sozinhas, é que nós temos muita tendência com o tempo, a achar que o mundo é o nosso mundo. Porque nós temos um mundo muito... E só há uma maneira de fazer as coisas que é a nossa. Exatamente. O que é que acontece? Ora, isto não pode ser. O casamento, as relações pedem cedências. De parte a parte. De parte a parte, mas ele vinha mais habituado. Eu não. Ora, depois, nós tínhamos um projeto empresarial... juntos, eu fui abrir um cabeleireiro para lá também, só agora é que estão no imobiliário. O que acontece? Ele estava ligado também a equipamentos, de fazer montagens de cabeleireiro. O projeto era muito giro, só que cada um queria a sua coisa. Ou seja, eu comecei por tratar da minha vida e quando demos por ela, cada um tinha um bocado a sua. Claro. Quando tínhamos pontos de convergência, discordávamos completamente. Ora, como não dependíamos economicamente nenhum do outro, ninguém, cada um seguiu o seu caminho. e como a casa até era minha, o que é que acontece? Olha, vais lá de novo, ele até mudou de cidade, vejo muito bem, que seja muito feliz onde quer que esteja. E eu segui a minha vida. Só que depois lá está, eu tinha um apoio no cabeleireiro, deixei de ter. E depois, como também a Figueira da Foz é uma terra de veraneio, e eu sou, por natureza, uma pessoa extrovertida, simpática, e sei que sou de confiança, isso é
um valor mesmo. E o que é que acontece? As pessoas começaram por me deixar as chaves para mostrar as casas, para arrendar as casas. Foi assim que isto nasceu? Foi. Quando eu dei por ela era vendedora imobiliária. Eu já não queria saber do cabeleireiro para nada. Isto nasceu desta maneira. Foi. Que engraçado. A senhora tinha a casa na Figueira e dizia-me assim, olha, Sra. Dona Ana, faça-me um favorzinho, fica aqui a chave. Se vier alguém interessado, mostra-me a casa. E depois davam-me qualquer coisa. Só que esse qualquer coisa era mais que a mesa, mais que as tintas. Eu comecei a ver, espera aí. E acabei por fazer uma imobiliária que é a mais antiga da Figueira da Foz. Mas há aqui outra coisa muito curiosa na sua história, Ana. Por acaso essa passagem é uma passagem muito gira. A vida é tão curiosa na maneira como põe as coisas no nosso caminho. E no caso da Ana... Mas comigo sempre foi assim, porque senão eu também não dou o primeiro passo. Mas depois a Ana assim. apaixonou-se totalmente pela área de imobiliária. É assim, é uma mulher que trabalha muitas horas por vontade própria, tem muitos clientes, também é verdade, mas por vontade própria, Sim, por paixão, por grande entrega e nem sequer sente necessidade de se ausentar para férias. Diz que não, já não tenho férias há 9 anos, porque a minha vida eu não trabalho, ao contrário do que dizem. É um prazer. Eu não trabalho, aquilo não é um trabalho para mim. Eu, às vezes, fecho a porta e o meu pessoal sabe que eu estou a dizer a verdade. Dona Ana, fecha a porta, apaga a luz. Sim, deixa-me uma. Eu sou capaz de ficar recostada ali e eu até acho que era capaz de lá dormir. Eu costumo dizer, eu nem de casa preciso. As pessoas perguntam-me assim, onde é que vive? Eu digo, eu vivo na Imos Pensão, que é a minha imobiliária lá no Bairro Novo. Então, mas vivo no Bairro Novo? Eu vivo no Bairro Novo. Então eu dormo lá? Não, eu durmo... Em Buarcos. Claro. Eu durmo em Buarcos, tenho a minha casa em Buarcos. E tenho a minha imobiliária no Bairro Novo, junto ao casino. E então eu digo assim, aliás, chegar lá e perguntar, olha, a imobiliária da Ana Machado, todo mundo conhece, se calhar conhece mais a Ana Machado que Imos Pensão. Sim. E depois, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Coisas. Eu tenho um privilégio, é que tenho um sócio, que é o meu filho, e que ainda por cima é o gerente. E que confia em si, Ana. Não é que é giro, ele é que é o gerente. E ele deixa-me mandar. Porque que bom! Ele é educado. Às vezes deve-se ter aborrido. Olha, isso é maravilhoso. Mas eu acho que ele se ri, que ele deve ser. Porque eu depois, quando ele vê que a coisa também não é como ele quer, ele deixa o pessoal todo ir embora e diz, oh mãe, André, olha que é assim. É que isso também não é bem assim. Eu também tenho o direito de saber disso e daquilo. Claro. É porque eu quando dou por ela, até ele ultrapasso. Mas sem maldade. Agora deixa-me é habituada a andar sozinha. Exatamente. Não é maldade. Eu ia pegar nisso no andar sozinha e até pegando numa coisa que há pouco a Ana disse. Porque quando a Ana falou na experiência que teve depois, enfim, de ter ficado viúva, diz, bom, hoje a esta distância eu percebo que eu na altura não estava disponível para fazer aquelas cedências necessárias para, no fundo, construir uma vida a dois. Era. Quer dizer que já refletiu muito sobre isto. Mas gostava do projeto. Pronto, e mas pena quer que dizer acabasse. Que já fez as suas reflexões sobre o assunto. Já. Eu pergunto se não há momentos em que sente necessidade de uma companhia. Eu não estou a dizer viver consigo, não é isso. Mas necessidade de uma companhia que a acompanhe. Ainda por cima a Ana é tão ativa socialmente, passa a vida para aqui, para ali, para lá, não está nunca sossegada. Às vezes não sente a necessidade de uma companhia. Olha, vou-lhe dizer outra coisa engraçada. Não sinto. Não sente. E depois tem uma coisa que é engraçada, que é assim, eu acho que nunca estou sozinha. A minha família, eu às vezes, e se eles estiverem tão com certeza a ouvir, principalmente a Nora, que a minha Nora é muito sossegada, muito low profile, é tudo, e se calhar até se chocam um bocadinho, ainda bem que já falávamos sobre isso, e ela entende que eu tenho uma Nora maravilhosa, um filho fantástico. Que é, por exemplo, a minha família convida-me para ir a qualquer lado. Eu acho que eles até ficam um bocadinho aborrecidos, não mostram, porque eu acho que eles já se habituaram, eu já expliquei que não faço por maldade. Que é, quando dão por isso, eles vão com os amigos e eles mantêm-se todos juntos. Quando dão por elas, não sabem onde é que eu estou. Porquê? Porque eu conheço toda a gente me conhece. Eu falo com a Maria Cruzé, que quando dou por ela, está o grupo aqui, eu já estou à frente, já não sei quando. Eu vou almoçar com eles, já estou na mesa do lado a falar com a Maria, com a Manela, não sei quando. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em trabalhar em equipe, em ir a qualquer lado com alguém. Por exemplo... Em obedecer tudo ali coisas muito certinhas e sana. Eu não sei, porque eu não dou conta. Eu vivo, porque eu não penso. Eu estou a fazer, eu estou a pensar e a agir. Mas isto para ir de encontro à minha pergunta, isto quer dizer que a Ana não sente essa necessidade, porque a Ana, na verdade, nunca se sente sozinha. Eu nunca estou sozinha. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque é assim, a Figueira da Foz, e agora falando da Figueira da Foz, a Figueira da Foz é uma cidade que ninguém se sente sozinho. É a cidade ideal. E eu não estou aqui a fazer nenhuma publicidade, porque eu até sou de Guimarães. É uma cidade, por exemplo, para quem tiver uma boa reforma ou tiver uma vida, para ir para lá. Porquê? Porque lá não se sente sozinho. Nós conhecemos todas as pessoas. Vocês vão lá no verão, têm a ideia que aquilo é um pandemónio. Mas, por exemplo, agora em setembro fica mais sereno, nós sabemos. Eu vivo, como eu digo, tenho a minha imobiliária no Bairro Novo, junto ao casino. É um bairro, exatamente, Bairro Novo de Figueira da Foz.
Tem empresários ainda que estão há 40 anos lá, já, pessoas já de idade, com mais de 70 anos. Todo mundo. Quando há uma movimentação de um carro, disto ou daquilo, o que é que acontece? Toda a gente quer saber porque é que porque é que esse carro está lá. E quando toda a gente se envolve. Vou-lhe dar exemplo. Depois tem muitas associações, tem mais de 100 associações. Tem teatro. A semana passada, a Fátima recebeu aqui um grupo. É verdade, estava a lembrar disso. Eu sou a juíza desse... Eu não vim porque não pude vir. Eu sou a juíza desse filme. Sou eu que fecho o filme e que abro o filme. Ai, que engraçado. Sou a juíza. Se vir o Gem lá vir no YouTube, vê que eu sou a juíza. Logo vi que não tinha feito para estar sossegada, tinha que entrar neste filme também. Sim, nos dois, no anterior e neste. O que acontece? Isso só não prendi aquela canalhada toda que esteve aqui, porque também me apaixonei por um daqueles sapatos. Também é fresca? Também sou fresca, ou seja, em vez de estar a julgar, no filme pisco-lhe o olho e já estava a tentar ficar com um bandido daqueles, veja lá, que são os bandidos maravilhosos. E por isso, repare, qualquer pessoa pode fazer cinema, teatro. Eu no dia 27 no casino vou passar vestidos de noiva. Sim, eu concordo consigo, Ana, que é uma cidade que fervilha muito em termos culturais. É quase impossível a pessoa estar em casa parada. Há sempre qualquer coisa que pode fazer. E estar sozinha. Integra-se em tudo. Repare, recebeu aqui um senhor com 80 anos, quase. Sim. E recebeu um jovem. E repare, e estou eu. E está outro mais jovem. Portanto, a Figueira da Foz oferece, para além da segurança, um clima ameno, quando está muito frio, muito calor aqui, lá está sempre um clima ameno, tanto no verão como no inverno. Tem ainda essa particularidade de qualquer pessoa se poder integrar. Claro, porquê? sempre. Porque se a Fátima, aqui não, a Fátima entra no café, eu entrei ali no bar, se eu não metesse com as pessoas, ninguém me perguntava quem eu sou. Mas se você entrar 3 vezes num café, pode ter a certeza que eu ou alguém lhe vou perguntar: olha, a senhora é nova aqui, onde é que mora? Comprou a casa do Zé, do Manel, alguém vai saber. E por isso a integração na Figueira da Foz é muito... Esta hora está metade do país a pensar a fazer as malas e vai tudo em direção à Figueira da Foz. Olha, mas é verdade, assim, eu vou-lhe dizer, para quem tem solidão, pode ter a certeza que é uma terra fantástica. Eu não tenho dúvidas, Ana, não tenho dúvidas, porque já realmente entrevistei muitas pessoas com projetos vários que vêm da Figueira da Foz e, portanto, já têm esta noção que é uma cidade que fervilha, efetivamente. Exatamente. Minha querida Ana. Integramos. Exatamente. Se não se integra, se não é bem, é à força. Vai fazer qualquer coisa. Tem que fazer qualquer coisa. E depois temos uma avenida muito boa para andar a pé, tem aparelhos, e repare, no mínimo, está a fazer um aparelho de fitness que temos nas Abadias, no Parque Verde, temos na praia. Eu tenho que lhe perguntar: olha, vai demorar muito, porque cada um tem 5 minutos, mais ou menos, vai demorar muito. Olha, então quando acabar, chamo. Lá está a tal integração que aqui ninguém se atreve. Entre as pessoas. Exatamente. Exatamente. Bem, minha querida Ana, eu já vi que se há coisa que não lhe falta é energia, Ana. Nem energia, nem projetos, nem vontade de viver, nem alegria. Olha, não lhe falta nada disto. Tudo que são coisas importantes, Ana tem. Quero agradecer muito o seu testemunho. É realmente uma mulher com um percurso de vida muito, muito interessante. Por isso é que toda a gente também a conhece, porque a respeitam pelo seu percurso, e quero desejar-lhe muitas felicidades. Muito obrigada. Fico ao dispor de todos que queiram visitar a Figueira. Já sabem. Tem aqui um cartãozinho que é a Ana Machado. Exatamente. Muito bem. Podem procurar um grande aplauso. aplauso. Todo mundo que quer.